Fala galera, está começando mais um Mate Conversa. Hoje, num cenário diferente, num ambiente diferente, num formato diferente, né não, Júnior? É isso aí, Fábio. Iniciando mais um podcast, o podcast que descomplica ou não o material de construção. É isso aí. E hoje a gente tem o privilégio de receber aqui no estúdio, no Mate Conversa, o Valmir. Valmir, muito obrigado primeiro pela sua presença aqui com a gente, para dividir um pouco da sua história. E, cara, Valmir, vou só dar contar um pouquinho do Valmir. Tenho o privilégio de ser atendido pelo Valmir há alguns anos. Um representante que, para mim, revoluciona o mercado, que é um cara extremamente experiente, que conseguiu fazer com que com o setor do varejo ali, da pasta que ele pegou, ser revolucionário. Então, Valmir, muito obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado por estar aqui dividindo um pouco da sua história conosco. Obrigado, cara. Valeu. Júnior, obrigado pela recepção. É um prazer enorme estar aqui participando do Mate Conversa. É um privilégio estar nesse momento, poder passar alguma coisa da minha experiência, da minha vivência no mercado da construção. E representando o Grupo Saint-Gobain, 360 anos de história que legal, hein? Da construção, e a Quartzolite Brasilite, na qual representamos na nossa pasta. É um prazer enorme estar representando essas empresas e estar aqui para esse bate-papo. Valeu, Espero ser assim, atender às expectativas. Que isso, eu tenho certeza. Não, e assim, antes de começar o episódio aqui, a gente estava batendo um papo aqui no estúdio, enquanto estava arrumando as câmeras e tudo mais. E são mais de 40 anos no ramo, na rua, de 40 anos de profissão. É uma aula aqui que ele vai dar pra gente agora. A gente tem o privilégio de poder ouvir e aprender com ele, né? Cara, muito legal. Obrigado, mas longe de dar aula. Não, vai longe, dar. longe. Vai dar uma aula aqui, é um poço de experiência ao nosso lado. Mas são 44 anos de rua, externa, e 4 anos quando eu comecei lá na chamada Rua dos Turcos, na 25 de março, que é a origem dos sírios, né, de libaneses, lá que eu aprendi a... Carregava tecido lá, Valmir? Na realidade eram confecções. Então nós vendíamos já naquela época um entendimento de atacado e varejo, o chamado atacarejo hoje. Sim. Então nós trabalhávamos 2 preços, 2 tipos de clientes, aqueles que queriam o varejo e aqueles que queriam o atacado, justamente para revender em outras cidades, estados. Enfim, lá foi uma grande escola e depois no final eu vou agradecer muito o maior professor da história que me colocou nesse segmento e eu me apaixonei. Caraca, que legal. Então já deu uma introdução da sua história. Valmir, primeiro como você entrou na venda e depois como você entrou no material de construção? Bem, a venda começou na 25 de março, foi lá que eu aprendi tudo. O que era o varejo, como atender, a paixão por atender um cliente, o turco, o sírio, o libanês, eles tinham muito com isso, que quando abria-se a loja, o primeiro cliente que entrava tinha que comprar. O primeiro cliente que entrava, seja quem for, tinha que fazer uma venda. Isso era a regra dele? Regra. Olha que regra, legal. Um ensinamento. E eu tive esse privilégio de aprender como se atender verdadeiramente o cliente. Então, derrubava-se a loja, mostrava-se calça, camisa, enfim, tudo que... lenço, mas o cliente tinha que comprar. Porque daquele cliente, ele iria abrir o caixa e seria a féria do dia. Ele ia ter o sucesso o dia todo de venda. Caraca, que legal. O primeiro cliente não podia sair sem comprar. Então, todo primeiro cliente tinha que comprar. Tinha que seja comprar. Um lenço ou... Tinha que comprar. Era uma superstição. É um ensinamento, na verdade, um mandamento. Eu tinha como isso, superstição, eu tinha isso como determinação. Que legal. E acho que foi isso a palavra que molda, né? Motivou e me fez ser apaixonado pelo que eu faço. Caraca, que legal. E aí, depois dessa época de confecção, como você caiu dentro do material de construção?
Bom, aí nós vamos criando casca, nós vamos amadurecendo, a idade vai chegando, porque eu entrei menino. Aí quando eu completei 17 para 18 anos, eu consegui entrar numa empresa de decoração para ser balconista. E vendia pisos, revestimentos, carpetes, piso vinílico, cortinas, papel de parede, enfim, tudo isso. Então, antes de você sair para ser representante ou vendedor das fábricas, você trabalhou dentro do balcão, numa loja? Eu trabalhei dentro do balcão. Eu tinha saído de balcão, da linha de confecções, e fui para esse desafio de novos produtos. Entendi. E a empresa de um porte maior que me dava maiores condições. E eu almejava já ser um vendedor externo, você já começa a entender o mercado, você começa a ampliar teus horizontes. E eu fui. E fiquei por 17 anos nessa empresa. 17 vendendo. Anos. Eu entrei em 1976. Em 1980, eu fui promovido para vendedor externo. Então, daí são os 44 anos de rua. De externo, eu passei de vendedor externo, em 3 anos eu passei para supervisor de equipe de vendas. E depois, gerência comercial, mas por mais alguns 4 anos. Mas aquilo não me cativou. Gerência. A gerência, eu sentia falta da rua. Eu sentia que eu precisava mais, precisava de rua. Lá estava o meu foco, o atendimento. Não que eu não soubesse ou não tivesse a capacidade de fazer gestão de pessoas, de negócio, enfim, não era a minha praia. Eu senti, eu tenho que estar onde eu estou feliz. E a rua sempre me fez feliz, o atendimento, enfim. Que legal. Esse é o meu trabalho. Show. E quando que teve essa virada de chave para o material de construção em si? Tá. Aí foi o seguinte, essa empresa era uma empresa familiar. Ela me deu todas as condições, me deu ensinamento, subsídios para eu entender que eu precisava criar algo novo, aceitar novos desafios. Tá. Foi aí que apareceu a Quartzolite. Já passando a ser uma multinacional. Sai de uma política familiar para uma empresa estritamente profissional. E eu consegui ser admitido como vendedor, e isso me deu... Era a oportunidade que eu desejava, e essa empresa me deu todos os recursos necessários que eu precisava para conseguir aquilo que realmente eu queria. Então, uniu a minha vontade, o meu desejo de melhorar como profissional, fazer diferente do que eu via de mercado, de atendimento. Elas me deu todas as ferramentas possíveis. Por isso, eu sou muito grato a essa empresa que me deu essa oportunidade. E só para você ter ideia, foram 17 cursos de aperfeiçoamento. Olha, os meus gestores perguntavam, Valmir, o que é que você precisava numa avaliação anual que a gente fazia, né? de participação, e eu sempre pedi. E a empresa sempre me deu essa oportunidade. Foram treinar. 17 cursos. 17 cursos custeados pela empresa. Que bacana, bicho. Então ela... E isso não é uma coisa comum que o representante, o vendedor, pede, né? Não. Não. É difícil. Não. Muito difícil. Por isso eu sou muito grato. Até hoje, e todas as ferramentas que ela me oferece, a gente vai falar lá na frente, para que a gente consiga os objetivos. Sem dúvida. E a empresa sempre me deixou claro quais eram suas metas, seus objetivos, seja a empresa, os gestores que passam para mim. Porque eu também hoje, como representante, eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo. Sim. Da forma que eu recebo, eu preciso passar esses objetivos para a minha equipe. Hoje eu tenho 2 regiões,
São 16 cidades. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Sem dúvida. Então nós precisamos estar alinhados. E Necessidade da empresa. Você já tá velhinho, né, Valmir? Porra. Um pouquinho. Mas eu tô com muita energia. E nesse primeiro desafio de representante, já com o Quartzo Solite, qual área que você pegou? Qual foi esse primeiro desafio seu aí na rua com a Quartzo Solite? Eu tive grandes desafios. Como em 2005, por exemplo, eu atendia varejo, fazia uma parte do grande ABC, e eu fui, primeiro desafio foi promovido a atender grandes contas. Isso ainda como CLT? Como CLT. Tá. Como CLT. Legal. Esse foi um dos maiores desafios. Pô, é emocionante. É totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Você sai para atender clientes menores, para atender grandes contas, home centers, totalmente profissional. E como foi um choque? Olha, foi emocionante, bacana, mas olha, dá medo. Por quê? Você está anos criando Relacionamento. Relacionamento, lastro com os clientes. Sem dúvida. Você está numa zona de conforto. De certa forma, uma zona de conforto. Sim. E você sai para atender 2 redes de home center, com mais de 30 lojas, estritamente profissional, que tem agenda de ações, eventos, participação enorme de mercado, na qual você é responsável. Você faz ações, você cria as demandas, você leva tudo prontinho. Eles aprovam ou não. E isso sentado em reuniões, enfim, eu não sou o decisor sozinho, mas eu levava e sempre levei as propostas aos meus clientes. Entendi. E nós fazíamos as ações, os treinamentos, demonstração de produto, num lançamento, fazer com que com o meu trabalho, junto com meus promotores, pessoal de trade, marketing da empresa, daí as ferramentas que a gente tem, que a gente utiliza para os clientes terem um sucesso. E nosso plano de ação ter sucesso. Porque só o Valmir sozinho não consegue. Sem E dúvida. aí, você passou quantos anos atendendo grandes contas? 9 anos atendendo o canal Home Centers. Aí você atendeu, eu lembro quando você entrou, foi depois da sua saída do canal de Home Center, você ficou um tempo meio Foi, descansando. Fiquei 1 ano fora. Ficou um ano fora e aí você... Posso chamá-lo de ano sabático. É o Tite da... É mais ou isso menos aí. Mais ou menos isso. Depois desse período sabático, a Quartzo te convida de novo. Fui convidado para retornar e já estou há 11 anos. E aí eu vim um novo desafio, fazer a região do Alto do Tietê. Então eu saio do canal Home Center com muito mais bagagem, com muito mais casca, pego uma região carente. Aí já como representante. Como representante. Ah, legal. E aí como representante. Isso muda tudo também. Livre, leve e solto para desenvolver meu trabalho. Porque quando você é CLT, você tem um nível de cobrança, um nível de exigência, uma forma de trabalhar. Sim. Quando você faz essa migração para representante, é Muda. 100% diferente, né? Acho que a responsabilidade é até maior. Muito Mesmo maior. não tendo a cobrança direta. Não, Mas aí sempre você tem cobrança, uma né? Mas é a sua, né? autocobrança de porque você não tem fixo, você não tem as contas pagas. É tudo 100% da tua responsabilidade. Exatamente. Eu tenho muitos amigos, durante a minha carreira eu fiz muitos amigos, muitos que eles não deram certo como representante. Sem dúvida. Ótimos vendedores, mas não deram certo como Eu representante. também tenho alguns também que não tem ou tempo, ou recurso, ou paciência para esperar dar certo. Representante não é do dia para a noite que as coisas acontecem, né? Tem razão. Você falou uma palavra-chave. Paciência. Exatamente. Exatamente. O que hoje nos dias
né? É o que menos se tem. A galera está muito né? imediatista. Resultado para ontem. Mas nós temos que ser. Sem dúvida. Por isso que eu digo para os meus colegas de trabalho, converso muito com os meus gestores, e nisso eu sou muito abençoado. Essa é a palavra. Eu tenho 2 gestores, tanto o gestor da regional do Alto do Tietê, quanto o gestor da regional Interior. Campinas. E o meu gerente, né, porque tem o gerente Sim, e sim. os gestores regionais. Pô, nós estamos muito sincronizados com que a necessidade da empresa, a nossa necessidade e, principalmente, o que nós levamos é a necessidade do nosso cliente, a melhoria de atendimento, do produto, enfim, tudo aquilo que precisa. E aí eu tenho as ferramentas. Eu tenho um CRM que tem tudo que o Júnior precisa. Está lá. Olha. Não é o Valmir. Amanhã o Valmir não vai estar, mas está lá o CRM. Sem dúvida. Qual é o produto que o Júnior mais vende? Qual a cor de rejunte que o Júnior mais vende? O porquê que o produto não gira? O que é que está faltando para a gente fazer? Por que esse produto não gira? Por que o Júnior não tem esse produto ou essa região não tem o produto? Essa região não pode ter esse produto porque ela não vende. Uhum. Eu tenho que ser, todo dia, cada vez mais assertivo com o meu cliente. Porque o que o meu cliente espera? Ter o produto vendido e ele ter o seu a cliente quer vender. rentabilidade. Ele quer o faturamento. Quer faturamento. E um faturamento rentável. E isso eu sei que minhas empresas que eu represento facilita. É um facilitador. Valmir, eu considero, falei no começo do podcast, eu considero você não um representante, mas um cara que você pega mercados meio turbulentos e transforma ele em água calma, assim. Você consegue, assim, acompanhando a sua trajetória no Alto Tietê e depois o seu convite para ir para o interior, para Campinas e tal, você pegou, eu lembro muito bem, eu era cliente de Quartzolite, mas era um cliente de Quartzolite que não comprava quase nada. Então você conseguiu transformar o setor do Alto Tietê primeiro e agora está fazendo um trabalho, pelo que eu sei, um trabalho muito bom de alcançar mais pontos de venda dentro do interior. Por quê, cara? Qual é o seu diferencial? O que você considera que isso que seja um diferencial que você consiga ter esse sucesso? Nós precisamos fazer diferente todos os dias. É o que eu digo, se reinventar. O mercado é muito cíclico. Quantos concorrentes eu tenho? Um monte. Ainda mais de argamassa, né? De argamassa? No mínimo, eu fiz uma contagem. Qualquer fundo de quintal faz argamassa. Eu não posso usar Tem esse uma termo. betoneira. Eu não posso usar esse termo. Na verdade, respeito. não é uma argamassa, né? Mas o cara tem uma betoneira e ele consegue fazer argamassa. E o que acontece? Eu não sou o vendedor. Eu não sou o representante. Eu crio relacionamento e lastro. Quando eu atendo um cliente, claro que eu quero vender. Mas, acima de tudo, eu preciso propor um trabalho. Eu preciso ajudá-lo a criar demanda. Eu preciso fazer com que esse produto tenha venda, que crie rentabilidade. Então, o que nós fazemos? E você é testemunha. E aí, o que nós temos que fazer? O vendedor, o representante, conhecer o cliente. Sem dúvida. Acima de tudo, conhecer, colocar o sapato do cliente. Não, e uma coisa engraçada, Fábio, dessa trajetória, o Valmir começou a atender a gente e ele conhecia a gente, às vezes, mais do que a gente, porque ele viu o potencial da São Bento muito antes da gente. Ele falava, não, cara, o que vocês compram hoje é muito pouco. Para o mercado, para o tamanho, para a estrutura de vocês, a gente consegue muito mais e muito além. E, cara, eu sou grato por você ter insistido, ter acreditado na São Bento e ter construído tudo isso. Acho que na nossa história, São Bento e Quartzolite, Grupo Saint-Gobain, é uma parceria de sucesso. E, assim, muito graças ao trabalho seu e do seu time. Esse é o diferencial. Eu tenho que levar as informações corretas. A empresa me dá as ferramentas.
Ora, eu só uso as ferramentas. E a energia é minha. Porque se eu não colocar energia, não oxigenar meu cliente, eu for lá no meu cliente com aquela nuvem negra, cara, não vai ter. Eu preciso levar informação, fazer conta, e nós fizemos. Sim. Quando eu disse, eu apostei no São Bento Lar e Construção, eu não errei. Mas por quê? Eu tinha dados. E os dados estão lá para a gente utilizar. Então, eu faço a utilização dessa ferramenta. E o que a gente precisa? Você comprar a minha ideia, entender aquele plano de ação. Então, você colocou 100 profissionais, mais a sua equipe, para a gente fazer um esquadrão de impermeabilização. Quanto nós vendemos de impermeabilizante nos 60 dias pós? Nós fizemos um esquadrão da cobertura com telhas Brasilite, nós colocamos mais de 100 pessoas. Então, ora, eu também preciso ser oxigenado pelo cliente. Sim. Então, é o retorno do trabalho. Então, quando o cliente aceita isso, eu fico muito mais feliz. E aí eu vou entrar numa questão. O dinheiro, claro que ele é importante, mas para mim é o trabalho. É a realização de um trabalho bem feito. O dinheiro é consequência consequência. mesmo. O dinheiro é consequência, sem dúvida. Hoje eu entendo que o Alto do Tietê é um dos trabalhos mais... Fora de Home Center, que eu tive um ótimo trabalho também, o Alto do Tietê foi um trabalho assim de excelência. Eu não sei se você pode falar, mas é muita coisa quando você pegou e quando você entregou, entre aspas, porque você está aqui ainda, né? Mas você entrou no Alto Tietê em 2016. Para 2025, cresceu muito, né? Muito. Júnior, você foi um dos que mais ouviu. Nós não vendíamos argamassa especial. É verdade. Esse Nós é um não dado vendíamos. que você trazia para mim. Hoje o nosso percentual é mais de 50% do volume em argamassas especiais. Que legal. E como se bate? Mas a região é carente, a região é pobre, não compra. Quantas vezes a gente ouviu? Mas quantas ações nós fizemos? Quantos treinamentos nós fizemos? Quantas palestras, treinamento para vendedores nós fizemos? Deixando o vendedor confortável para vender. Ele sem receio de oferecer o produto, sem medo de ser feliz. Porque não adianta eu também botar o produto e não preparar as equipes. Isso é meu trabalho. Não é o do Júnior. O Júnior tem que deixar as diretrizes para a empresa e falar, Valmir, você está livre para fazer o que você quer. E eu me sinto muito à vontade com meus clientes. Que legal. Porque me dão a carta branca, por quê? Porque deu certo. E o Valmir vinha pra gente assim e ele trazia, cara, ó, você tem esse número, a gente tem que alcançar isso, vamos comprar uma moto? Ele mandou uma mensagem para mim outro dia, vamos sortear uma moto elétrica? Não, legal. porque a gente tem que bater isso, a gente tem que vender. Então, acho que essa cultura que você viveu dentro do home, esse aprendizado desses tantos tempos atendendo grandes contas, fez com que você já trabalhasse de uma outra maneira quando você voltou para o varejo. É uma cultura diferente, né? O Home Center ele te dá uma bagagem que pouca gente que trabalha no varejo tem. São poucos os que trabalharam no Home Center e vêm para o varejo. E você traz essa bagagem, essa cultura do varejo, do Home Center para o varejo, sai na frente na questão estratégica, né? Sim, sim. Trouxe isso mesmo e eu até mesmo duvidei, mas eu tenho as minhas convicções. Eu falei, isso vai dar certo, porque eles têm que ser tratados da mesma forma. Vamos profissionalizar o varejo? O Júnior sabe, é uma briga enorme. Porque eu não converso só sobre venda com o meu cliente. Eu faço conta de margem. Eu sei o quanto ele pode colocar, o quanto ele pode ficar competitivo, porque eu preciso que isso gire. Sem o mercado dúvida. é esse. Sim. Eu preciso que o produto gire, mas eu preciso que o meu cliente seja saudável. E quantas empresas eu vi abrir e depois de 6 meses fechar? Sem dúvida. Eu fico triste. Eu fico triste com isso. Pelo mercado, né? Pelo mercado. É triste mesmo. E pelas pessoas que investem. Por isso que eu digo, quando estou vendo uma loja nova, que o cliente me chama, eu converso tudo que for possível da minha experiência passada.
mas principalmente que ele tenha conhecimento do mercado, conhecimento de fluxo de caixa, de custo, para ele ter noção do que é o nosso mercado, que é voraz. Algo muito perigoso, porque tem muito lojista pequeno que começa pequeno, como a São Bento também começou, sai mandado embora, pede as contas de algum depósito e abre loja, né? E tem muitos que só vão com a força de vontade, né? E aí eles acabam se perdendo, né? Por isso que eu até oriento. Hoje nós temos, até com a Quartzolite tem plataforma até que fala de parte financeira. O parceiro da construção é uma plataforma que está lá aberta a todos. Eu acho que você poderia falar um pouquinho do que a Quartzolite pode oferecer para o mercado, seja para o cliente, o seu cliente, eu como lojista, seja para o cliente final. O que a Quartzolite tem que pode trazer para melhorar o nosso mercado? O parceiro da construção, por exemplo, é uma plataforma que você baixa, qualquer pessoa pode baixar. Hoje o profissional da construção acessa, cria lá a sua senha e ele entra e pode fazer todos os cursos. Todos os cursos. Grátis. Todos os cursos. De argamassas, de rejuntes, de impermeabilizantes, de cobertura, enfim. E é muito engraçado, porque tem de graça isso e, assim, pouquíssima gente usa, né? Infelizmente. Pouquíssima gente usa, mas a gente leva. Esse é uma ferramenta que serve para vendedores, gerentes, enfim, profissionais. Fora isso, nós temos um reality show. Do Pedreiro Top Brasil. Pedreiro Top Brasil. Que jogada de marketing. A gente leva. E os clientes com receio. Gente, esse ano eu tentei mandar só que você convida os pedreiros, tem vergonha, cara. Não pode ter vergonha. Eles são uma essência que nasceu lá atrás da Quartzolite. E que escala que deu esse programa para o nome, para a marca Quartzolite, também a nível nacional, né, Valmir? E a premiação é bacana. E aparece o lojista que cadastrou, ele aparece. Não é para nós. Mas isso o que é, afinal? É a valorização desses profissionais que conhecem a marca, que deram notoriedade à nossa marca. É esse pessoal que começou lá atrás, há anos usando o nosso produto. E o pedreiro, ele é um decisor também, né? Porque se ele gosta da marca, ele, quando for fazer uma obra, alguma coisa do tipo, ele vai falar, não, eu quero a argamassa Quartzolite, eu quero o produto da marca XYZ, porque ele é a autoridade, a propriedade no assunto ali na frente do consumidor, da quem vai fazer a reforma, e ele enviesa ali a compra, né? Tem razão. Nós sempre olhamos todos de uma forma igual. O profissional, ele é um multiplicador. Daí o tratamento. E tem histórias assim sensacionais. Não tenho dúvida. Então nós visitamos obras, a gente trabalha muito com as equipes de construtoras, enfim, nós temos toda a estrutura e dá todas as ferramentas e condições para que esse profissional conheça os produtos e, acima de tudo, saiba manusear o produto. O Júnior já participou de vários eventos de demonstração, de treinamentos. E o treinamento não é só teórico. Não, mão na massa. É o mão na massa. É isso que aprende, de fato. Isso premia. Inclusive, quando esses profissionais nos visitam na fábrica, eles levam um diplominha de formação. O que isso, não que garanta, mas fideliza ele com o nosso parceiro, revendedor, e a nossa marca, é claro. E, inclusive, é algo que é aberto, assim, claro, através de um parceiro, de alguma loja, é aberto para o cliente visitar a fábrica, né? Ter um dia de experiência. Então, inclusive, o Roberto tinha me pedido uma data lá e tal. Quem quiser e tiver interesse de visitar a fábrica de Jandira, né?
Temos em Jandira a quartzolite e a brasilite em Capivari. Mas o Roberto tinha me falado de Jandira. Jandira. Acho que provavelmente em janeiro ou fevereiro abre uma data e aí a São Bento vai levar um ônibus só com interessados, com clientes. Então, quem quiser pode deixar aí nos comentários que a gente entra em contato para a gente marcar de ter um dia diferente lá na quartzolite. Bacana. E nós temos uma agenda bem cheia já para 26, viu? E conto com vocês. Não, o Mate Conversa se convida para a gente estar lá um dia mostrando os bastidores da quartzolite. O pessoal. Inclusive temos histórias assim motivadoras e muito bacanas de pessoas que vieram. Esse casal veio do Nordeste há muitos anos atrás. Chegaram em São Paulo só com a mochilinha, né? O marido conseguiu um emprego num canteiro de obras. Ele foi trabalhando, recebendo nossos produtos, teve filho, educou, formou em engenheiro. Olha que legal. Baita história, hein? E passou o filho a também indicar a nossa marca. Pô, que legal. Então nós temos participação não só profissional, mas quanto social também, né? Muito legal. Eu na última visita que teve à fábrica foi no ano passado, esse ano, na verdade. O Renan, o pai do Renan foi. O Renan é gerente da loja. Cara, quando eles voltaram, o pai dele ficou muito feliz de ter tido a oportunidade de ir visitar uma fábrica, de conhecer uma fábrica tão grande quanto a quartzolite, e eles se sentiram muito bem acolhidos, viu, Valmir? Isso é um feedback importante. Eles se sentiram em casa, estando lá na casa de vocês. Eu fico muito contente, fico feliz. É a maior fábrica do mundo, isso nos orgulha muito. Caramba! E é o que eu digo. Quando os convidados, na hora de ir embora, eu falo, se tiver alguma coisa que vocês não tenham gostado, fale com a gente. Agora, se gostaram, espalhem a notícia. Fala para todo mundo, né? E é isso. Então, é o nosso dia a dia. Isso faz parte do DNA da empresa e eu peguei isso, sim, tranquilamente também. Está no meu. Que legal. E assim, Júnior, a gente já recebeu alguns outros representantes aqui, até eu mesmo como representante posso me pôr no balaio. Cara, eu nunca vi, ou talvez não esteja me lembrando, de alguém que fala com tanto amor, brilho, né? nos olhos de uma empresa, cara, Fábio, de tanto amor. Eu ia falar justamente isso. Meu, que sensacional, que experiência de a vivência da empresa para com o funcionário, o representante, enfim. É claro que tem um monte de problema, né, Valmir? Não é um morango a vida do representante, mas assim, a gente sente o quanto de amor você transmite nas suas palavras pela quartzolite. Os problemas existem, Júnior. Passamos por vários juntos. Mas o bacana é que o lastro, a relação cliente, empresa. Eu falo empresa porque eu represento a empresa. Eu represento. Isso vai fazer parte sempre da negociação, tudo. O que nós temos que entender e temos que ter é o respeito. Sim. Sempre. E eu respeito muito. O cliente não é obrigado a comprar o meu produto, mas ele e a equipe dele tem que estar consciente dos atributos de todos os meus produtos, da capacidade do meu produto, daquilo que ele promete, ele cumpre. Isso. Aquela assinatura de garantia de 10 anos numa argamassa ou numa telha, gente, não é para qualquer um. E eu acho que isso responde, Fábio, à pergunta que eu fiz do diferencial. Acho que esse amor, esse cuidado, esse carinho faz com que você consiga alavancar os números dos setores que você atua. Júnior, a paixão. Eu tenho paixão pelo que eu faço, pelos amigos que eu fiz e tenho ainda. Porque, assim, você fala de dados, CRM, que a quartzolite tem, só que mesmo tendo e não querendo
destacar o lado negativo de quem estava na área antes, ele tinha as mesmas ferramentas que você, Sim. mas talvez não tivesse a paixão que você tem para que você pudesse fazer o trabalho muito bem feito e, igual você falou, o dinheiro é consequência, mas é fazer o negócio acontecer, né? Então, acho que essa paixão de fazer dar certo, de querer que o cliente esteja... Porque você não olha só para o seu. Você olha para o seu, claro, mas você olha para a Quartzolite, você olha para São Bento, você olha para os clientes, você olha para o mercado. Então, acho que o que eu vejo desse bate-papo, assim, o diferencial é isso, certo? Eu sou o mediador de tudo isso. Eu não tenho meu gerente, meu gestor todo dia comigo. Eu sou o mediador. Eu levo o nome das empresas que eu represento. Não é? E quando eu digo, eu levo no início de ano, Júnior, a sua participação dentro desse mercado caiu, cresceu. Pô, como é que você fica? Sim. E eu levo isso para todos os clientes. É a ferramenta que eu tenho. Mas eu uso, e da forma mais saudável. Eu não estou cobrando nada. Eu estou apenas apontando para que ele tenha o start. Que quando eu puxo o histórico do São Bento lá de construção ou de um outro cliente, eu tenho tudo lá. Está lá no CRM. Ué, mas se ficar lá, eu não fizer nada, acabou. Eu tenho que levar essa informação para o mercado, para o cliente. Eu tenho que aguçar o meu cliente. Isso, acho que é até uma dica para você, Fábio. Como representante, o Valmir, todo final de ano, ou todo início de ano, ele vai com o ano fechado e faz uma apresentação para a gente. Que legal, cara. E assim, o que me parece, o pouco que a gente está conversando aqui, porque às vezes o número, sem que tenha uma análise por trás, ele é só um número frio, que não serve para nada. Então, você me parece um cara muito analítico. Você sabe o que fazer com os números que o teu CRM está te apresentando. E isso, para mim, é a chave. É saber tomar uma ação, uma decisão, uma estratégia em cima do número cru que o CRM te entrega. E nisso eu tenho muito que aprender, cara. Muito. Assim, eu admito que essa visão estratégica e analítica eu ainda estou muito defasado. Mas eu tinha muito essa dificuldade. Aí eu fui vendo que eu estava ficando para trás. Aí você não pode. Não pode. E aí eu passei a ser mais analítico. E assim, e tem uma palavrinha-chave que você comentou, das convicções quando você faz as suas ações. Eu tenho minhas convicções, como os clientes têm as deles. Sim. E aí tem um pequeno conflito. Mas uma coisa que a gente não pode ser, ou confundir, convicção com teimosia. Sendo arrogância, né? Às vezes você me parece... A minha teimosia me fez cometer um erro absurdo. Imagina. Uma vez, mas eu aprendi demais. Mas faz parte do jogo. Normal, não acerta sempre. Você não vai acertar sempre. Óbvio. Mas é chegar... É do ser humano. E o cliente te conhecer e saber que aquilo... Porque nunca a decisão de uma estratégia é só minha. Sem dúvida. Eu tenho que ter o aval do cliente. Se nós erramos nós dois. Juntos. Se nós acertamos... É mérito dos dois também. Méritos dos dois. E aí tem a questão também, o Valmir, da humildade de reconhecer o erro, cara. Eu acho que isso também é de uma grandeza tremenda nesse sentido. Faz parte. Isso aí faz parte. Eu gostaria de ganhar todas. Eu não ganho. Eu não vou ganhar. Isso faz parte. É verdade. Ô, Valmir, então... Acho que qual é a sua dica que você daria para o lojista agora? Você conhecendo bastante o mercado, você olhando sobre o Alto Tietê, você conhece tudo. Agora indo para um outro mercado que mesmo sendo próximo é diferente. É muito diferente. Tendo a visão de um passado recente do home, das grandes contas. O que você pode dar essa dica para o lojista? O que você mais sente falta que o lojista não olha ainda? Qual é esse toque que você poderia dar para acrescentar para os lojistas aí? Acima de tudo,
o que eu tenho conversado com esses clientes são 10 meses de trabalho árduo. Meu gestor diz que não tem uma pedrinha na minha frente, tem uma montanha. Mas nós estamos caminhando, estamos indo bem. O que eu mais oriento meus clientes é no seguinte: falar, até papagaio fala. Então, quando você coloca produto, você tem que ter um produto de qualidade, que esse produto tenha valores, que dê garantia para o consumidor, trabalhar com produto que estejam dentro das normas, dentro das especificações, da legislação. Isso é muito importante. Quando a gente fala de profissionalização do nosso segmento, isso é fundamental. Então, não dá para ele ter um mercado paralelo. Tem muito lojista que olha preço, né? É uma briga de preço, e às vezes nem sempre isso, ou a maioria das vezes isso não... A briga de preço, ela existe, mas ela tem que ser justa. Você não pode comparar um AC3 com um outro que é tipo AC3 e ele não faz 50% daquilo que meu produto... Já vamos entrar nessa polêmica, assim? Essa diquinha de... Essa eu adoro. Porque o Fábio, ele é do Matcom, só que ele é da elétrica, do setor elétrico e de ferramentas. Então, eu ainda estou engatinhando aí. Né? Mas tem alguma coisa, assim, por falar em fio paralelas, né? Teve até... Esses dias teve um probleminha lá na loja em relação a isso, em um orçamento. Fala um pouquinho dessa... Porque tem muita fábrica, concorrência, colocando argamassas e acaba ludibriando. Não é enganando, porque está lá a informação. Mas elas subentendem coisas diferentes, certo? A informação ela não condiz naquilo que a norma pede. Então, ele vende preço. Porque quando você olha as especificações do produto e comparada com o meu, ela dá uma diferença absurda. Como é que pode uma AC3 sendo vendida e não faz piscina aquecida? Mas ela faz a churrasqueira. É curioso, né? É curioso. Ela é um AC3 que ela não faz sobreposição. Curioso. Ela é um AC3 que não faz fachada. A minha faz piscina aquecida, faz piscina fria, piscina aquecida, sauna, faz churrasqueira, peça até 1,80 por 1,80, cerâmica, porcelanato. Essa é a AC3. Todas as pedras naturais. E faz uma fachada de até 20 andares. Como é que eu posso competir com uma que faz, no máximo, 4 metros de altura? E a gente já teve discussões aqui de fio sobre isso. O cliente compra e não se atenta a essa informação, né? E aí acaba dando assistência, dando problema. O grande problema é a assistência que isso vai dar. E o quanto nós estamos pecando nesse sentido. E é engraçado porque... Mas os órgãos competentes já estão orientados. Isso é estão importante. Sendo feitas testes de averiguação. Algumas empresas concorrentes já estão se adequando. Isso é importante. Para o mercado não ótimo. Não para né? mim, mas para o mercado em geral. Em todo. Porque no final, o cliente final, e infelizmente, ou na maioria dos casos, o que tem menos dinheiro é o que sofre mais, né? Porque ele acaba sendo ludibriado e assim, como a grana às vezes é curta, ele precisa fazer um serviço e aí ele entende que aquele produto serve. Correto. E acaba não servindo, né? Correto. Esse é um dos maiores problemas e que eu estou vivenciando isso muito mais. Nessa nova região do que aqui. Mas tem sido assim, inúmeros casos de piso soltando depois de 4, 5 meses. Nós trabalhamos, e eu falo com os lojistas, com os vendedores, nós trabalhamos com sonho. Quando o cliente compra a sua casa,
constrói a sua casa com muito sacrifício e vai para o acabamento, ele compra um piso com dificuldade. Não é a argamassa o problema. E a argamassa é um valor tão, assim, irrisório. É irrisório. Perto no do meio de É uma obra. irrisório. Não, no meio de uma obra é muito pouco o valor. E aí a galera acaba escolhendo, optando por aquilo que dá para comprar e acaba tendo problema futuro. E aí fica muito mais caro, porque você vai ter que tirar. Aí é mão de obra, é argamassa, é o piso, aí fica muito mais Fica caro. muito mais caro. Igual a uma casa, um imóvel que você vai construir, você não fizer uma impermeabilização lá no baldrame de acordo. Falamos Você vai isso pagar, já, hein? você vai pagar um preço absurdo para fazer Porque- os corretivos. Uma infiltração vai custar caríssimo. Exatamente. Chega a 10, 15% mais caro do que você ter a prevenção na obra, no início da obra. Sem dúvida. É muito. E a Quartzolite tem toda a linha de impermeabilização. Olha lá, ó. Tá vendo? Que gancho, hein? Que gancho, hein? Tem, Obrigado, hein? Tem Isso aqui é experiência. impermeabilização, tem argamassa e cobertura, né? Com a Brasilite. nós temos produtos do baldrame até a cobertura. Olha que legal. E aí tem placo no meio. Placo, enfim, nós temos tudo. Que espetáculo, hein? Valmir, e se você pudesse dar uma dica para o consumidor final, você tem algum produto que você possa falar, pô, olha isso aqui com cuidado, é argamassa, é um impermeabilizante, o que você poderia falar de algum produto que seja de consumo, consuma bastante e que tem algum segredinho aí? Seja para o consumidor final, é aquilo o trabalho que a gente faz nas lojas. O cliente tem que buscar o que é melhor, busca informações. Entra no site da Quartzolite, nós temos todos os produtos, como nós temos outros concorrentes que também têm bons produtos, Sem que dúvida. pode atender, não só o meu, mas cuidado com as armadilhas. A argamassa da Quartzolite, Fábio, assim, no começo foi muito estranho pra gente, como lojista. Era um mercado de AC1, AC2 e AC3, né? Depois a diferenciação era cinza e branca. A Quartzolite veio segmentando. Segmentando. Né? Então tem a argamassa primeiro, é a interna. Aí depois já tem a cozinhas e banheiros, que tem um aditivo ali. de impermeabilização. hidrofugante. Aí depois tem... sabia que tem diferença de argamassa para fachada? Tem argamassa para fachada. Tem argamassa porcelanato piso. Isso. Tem diversas argamassas no meio do caminho. Inclusive, eu acho que isso... No começo eu achava que atrapalhava o mercado. Hoje eu entendo que fica muito mais fácil para o mercado. Porque fica muito mais didático. Fica fácil falar, não, eu quero uma pro meu banheiro. Pô, a Quartzolite tem uma solução pro banheiro. E ela pra vai cozinha, estar pra certa, área- ela vai estar... Foi feita para isso. Foi feita para isso. Legal. E agora a Quartzolite lançou, acho que o ano passado, o ano retrasado, argamassa com menos volume. O AC3 mais que um saco de 10 quilos, ele tem o mesmo que 20 quilos. Ele faz o mesmo assentamento. Ou seja, ele faz 2 metros quadrados para uma dupla camada, enquanto o de 20 quilos faz 2 metros para uma dupla camada do AC3. Por isso é o AC3+. E não é só isso que a Quartzolite pensou. Ela pensa no peão, né, da obra. Pensou ali, em quem pedreiro, carrega esse material. Para descarregar um É caminhão menos peso. É menos Verdade. peso para subir lá no balancinho. O transporte. Nós estamos falando de economia de transporte. Nós estamos falando de uma embalagem, como é que eu vou dizer, que causa menos impacto no meio ambiente. Pô, é por isso que eu me orgulho na empresa que eu trabalho. O cliente vê isso lá na plaquinha de preço. O lojista vê. Difícil. Difícil.
Mas nós trabalhamos arduamente para esse entendimento. Mas quando Porque quem entende... for usar esse produto, ele vai entender o que está lá, os valores que estão lá. É isso que E é um processo impacta. mesmo, porque é igual eu falei da argamassa, antigamente era C1, C2 e C3, e eu achei que era um problema quando a quartzolite segmentou. Hoje eu vejo isso como um puta de um benefício. E acredito que num futuro muito próximo, a gente vai também olhar para essa argamassa de 10 quilos e ver que ela com um benefício, ver com um puta de um diferencial competitivo, né? Por que você precisa comprar 200 sacos que você pode comprar 100, ele vai fazer a mesma coisa. E agora a diquinha pro balconista ali, que é... Então, você falou que um saco de argamassa rende 2 metros quadrados, sendo Dupla camada, que é o tamanho hoje normal dos pisos, né? Hoje não tem mais piso de 30 por 30. Que é uma coisa que tem alguns pedreiros, azulejistas, que ainda não fazem, né? Que dá assistência. Eles só colocam no chão. Tem, poucos, mas ainda tem. Nós conseguimos caminhar bem nesse... Porque a conta que fazem no depósito, no balcão, ainda ficam calculando com 4. 4, não. E aí é um problema, né? Alguns clientes ainda questionam por que tá o dobro, né? Que o tamanho da peça mudou. A aderência que exige uma peça de 60, 70, 80, 1 metro, 1,20 m é maior do que uma 30 por 30. Sem dúvida. A quantidade de rejunte que você precisa para rejuntar uma peça 30 por 30 é diferente de uma 60, 70, 80. Então, hoje você tem produtos que dá uma economia maior para o consumidor. E por isso que eu digo, o consumidor tem que estar orientado disso. E nada melhor que a gente continuar fazendo treinamentos, certificando profissionais, enfim, isso não pode parar. Essa cadeia tem que continuar. E eu como cliente quartzolite entendo e vejo que isso de fato é algo extremamente relevante para a indústria, para a quartzolite, porque promotor está lá na loja muitas vezes, o representante está na loja muitas vezes, sempre que a gente pede treinamento, tem a disponibilidade, sempre que a gente pede algum evento, tem evento para a gente interagir ali com o cliente final. Então, é um valor real da quartzolite. Vocês realmente vivem isso. Entregar essa informação para o consumidor é parte da quartzolite. E isso é bem entendido pelos clientes, né? Pela maioria. O porquê dessa segmentação, um produto específico para o ambiente específico que o cliente precisa. Seja uma área interna, seja uma área externa, seja uma cerâmica, um porcelanato, seja uma parede interna, seja uma fachada. Existem produtos para a condição que o cliente desejar. E o vendedor da loja, ele precisa estar o tempo todo monitorado por esses treinamentos, para que ele se sinta cada vez mais confortável de passar essas informações, de cumprir os objetivos que ele tem para com a loja. Então, é isso, a parceria, é isso, e nós pretendemos continuar, e se Deus quiser, independente de Valmir, isso vai continuar. Muito bom, legal, muito bom. Valmir, acho que eu queria que você reforçasse, porque é uma informação relevante, e o podcast, o Mate Conversa, que tem esse intuito de dar essa voz para a indústria e conseguir alcançar mais pessoas para que a gente tenha um material de construção, um setor de material de construção mais... descomplicado e com mais informação. E aí eu queria que você falasse novamente o site do parceiro. Cara, você balconista, vendedor, dono de casa, dono de obra, entra, vai fazer curso, vai entender do produto. Vai lá no Play Store, parceiro da construção, se cadastra, cria uma senha e participe de todos os cursos que tem lá. É gratuito, acho que isso é gratuito, é informativo.
você vai receber o diplominha, você puxa, baixa o diplominha depois do curso concluído. São vários treinamentos. Está à disposição. Essa plataforma está à disposição para vocês. Isso a gente precisa colocar no mercado, colocar para cada vez mais pessoas tenham acesso. Divulgar, porque isso né? melhora o nosso setor, cara. Porque quanto mais informação, seja o cliente, seja o meu vendedor, seja o vendedor dos concorrentes, que o mercado tenha, nosso mercado vai estar mais consciente e com menos problema, né, Valmir? Isso ia nos ajudar, que é aquilo que a gente busca. Mais consciência, mais profissionalização do nosso segmento, que nos vai dar, lá na frente, uma tranquilidade para todos nós. Entra aí. Todos que estão... E é muita gente que participa do nosso segmento. Nosso segmento é muito importante para o nosso país. A construção, todos os outros setores podem balançar, podem estar em queda. A construção civil nunca. Nunca, nunca, nunca. Então entra aí, gente, parceiro da construção, baixa no seu celular o aplicativo, se cadastra, faça o login, senha aí, desfrute e aprenda. Acho que aprendizado a gente não pode negar, né, Valmir? Eu, mais do que ninguém, aprendizado é tudo, conhecimento é tudo. Boa. Legal. Valmir, muito obrigado por esse tempo, por esse bate-papo. Acho que a gente sai daqui com muito mais informação e mais... acho que você também dá uma injeção de ânimo para a gente continuar fazendo o que a gente tem para fazer aí no mercado, né, Fábio? Não, sem dúvida. Como eu falei no começo, agora eu posso afirmar, foi uma aula. Foi uma aula de consistência, de ser vendedor, de ser representante, de ser esse agente entre o cliente e a fábrica, né, que é muito, muito difícil ser esse intermediador, porque você tem que olhar os interesses dos dois e achar um meio termo que fique bom para todo mundo. Então, são 44 anos aí de experiência que eu espero que a gente possa se ver mais, absorver mais esse aprendizado, toda essa experiência mesmo que você tem para dar para a gente. Eu sou de uma geração um pouquinho mais nova aí, de representante, e que tem muito que aprender com essa geração passada que fez e ainda faz muito sucesso. Muito obrigado, Valmir. Vai conseguir. Agradecer vocês pela oportunidade, agradecer a liberação do Grupo Sangoban, a Quartzolite, o Brasilite, agradecer esse momento. Contem comigo para mais vezes. Show. E conforme eu disse, eu gostaria de fazer um agradecimento vai lá. A uma pessoa que não está aqui entre nós hoje, mas que é o senhor Valdemar Lopes, está lá em cima, meu pai. Foi o maior vendedor e que me ensinou tudo isso que eu sou hoje. Que legal. Pai, obrigado. E a vocês, muito obrigado. Que isso. Valmir, agora eu queria já deixar um convite registrado aqui. Passou pela minha cabeça, não sei se você vai aceitar, mas eu gostaria, Fábio, não sei se você topa também, de passar um dia gravando com você, cara. Você visitando seus clientes, você... porque é uma aula, pô. Em nome da Quartzolite, eu topo. Aí, pronto. Então, será um prazer, Fábio. Fábio, Júnior, será um prazer. Viu? Vai ter um dia diferente do Mate Conversa. Eu falo com meus gestores, eles vão deixar. Eu vou pedir pro Celso. Tá fechado. Tem o Celso e o Bolinha, tá? Então, Valmirzão, muito obrigado. Obrigado pela presença. A gente vai encerrando por aqui, né, Fábio? É isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui nessa aula que o Valmir deu pra gente agora... se inscreva no canal, deixa o like, curta aí os nossos vídeos. Isso serve para a gente aumentar o engajamento, aumentar o alcance, aumentar a visibilidade. E deixe aí nos comentários quem que você quer que a gente traga, alguma empresa, algum vendedor, algum representante, algum lojista. Deixe nos comentários aí quem que vocês têm intenção, têm curiosidade a respeito de material de construção. Deixe nos comentários que a gente vai, a nossa equipe vai atrás para conseguir chegar nessa pessoa. Então, pessoal, muito obrigado e um abraço. Até a próxima. Valeu!